Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Sophie sempre foi uma jovem comum, quase invisível para os outros. Aos 26 anos, ela já havia aceitado seu lugar no mundo, um lugar muito modesto, o de garçonete em um café no coração da cidade, onde os sonhos pareciam se dissipar tão rápido quanto nasciam. O café era pequeno, quase intimista, um daqueles lugares onde os clientes vinham para tomar o café da manhã ou fazer uma pausa rápida, sem realmente notar a presença de Sophie. Todas as manhãs, ela ia até o balcão e repetia a mesma rotina rígida: o cheiro de café moído na hora, o tilintar de xícaras e pratos na cozinha dos fundos e o calor do vapor saindo da máquina de café expresso. Tudo estava bem azeitado, como uma dança perfeitamente executada, mas sem nenhuma paixão. A vida de Sophie era assim, uma série de ações repetitivas, uma existência quase invisível que se desenrolava como um balé mecânico. Ela servia cappuccinos, croissants, pães ao chocolate e, como havia aprendido, sorrisos educados para clientes apressados, ocupados com seus próprios mundos. Eles realmente não viram nada, nem a sala onde estavam sentados para tomar café. Eles a tratavam como uma sombra em seu dia, uma mera presença atrás do balcão. As horas se estendiam do amanhecer ao anoitecer. Cada cliente era um rosto que passava sem realmente se demorar. As pessoas conversavam entre si, às vezes sobre o trabalho, às vezes sobre as férias. Mas Sophie nunca se envolveu realmente nessas conversas. Ela era a garçonete, a invisível, aquela que você pagava para prestar serviço, não para compartilhar histórias. À noite, quando ela deixava seu posto para ir para casa, o modesto apartamento que ela alugava parecia ainda mais vazio. Era um pequeno estúdio decorado com alguns móveis simples, mas faltava-lhe calor, vida. Os livros eram sua única fuga. Ela mergulhou em romances escapistas, contos de viagens, descobertas e aventuras, histórias que a transportavam para mundos distantes. Mas, uma vez fechado o livro, ela sempre retornava à mesma realidade, uma vida que parecia nunca ser capaz de se renovar. Às vezes, ela sonhava em escapar dessa rotina diária, em partir para horizontes que ela nem imaginava ainda, mas não acreditava realmente que isso pudesse acontecer. Os sonhos, aos seus olhos, eram reservados para os outros, para aqueles que tinham meios, para aqueles que tinham algo a oferecer. Ela estava contente com sua pequena vida, seu trabalho, seus romances e seus sonhos silenciosos. Ela sempre dizia a si mesma que seu destino já estava escrito, que grandes coisas não eram para ela. Havia uma espécie de resignação em seu coração, uma espécie de pacto tácito com a monotonia. Mas naquele dia, tudo iria mudar. Naquela manhã, como as outras, Sophie acordou com a mesma sensação de familiaridade. O sol lutava para nascer atrás das nuvens cinzentas, mas ela não se importava. Ela vestiu sua blusa de garçonete, pegou sua bolsa e foi trabalhar. Quando ela chegou ao café, percebeu que uma carta havia caído debaixo da porta. Era um convite, o casamento de Clemence, sua amiga de infância que ela não via há anos. O nome Clemence a fez sorrir, sua antiga cumplicidade ressurgiu instantaneamente. Mas quando leu o convite, Sophie hesitou. Ela não era muito fã de casamentos. Grandes eventos a intimidavam, e ela se sentia deslocada em tais reuniões. Mas, por pura obrigação para com a amiga, ela decidiu ir. Afinal, era apenas um dia, e isso agradaria Clemence. Ela vestiu um vestido simples, mas elegante, um vestido que ela havia comprado em promoção no inverno passado e que era um pouco grande para ela. Ela não se importava muito com sua aparência, como sempre. Seu cabelo, cortado Chanel, era bem penteado, mas ela nunca conseguia mantê-lo no lugar como queria. Tudo isso tinha pouca importância. Este casamento foi apenas uma formalidade, uma oportunidade de lembrar que ainda havia conexões em sua vida. Ela se vestia sem alarde, sem convicção. Ela estava lá por dever, não por vontade. O casamento aconteceu em um grande salão de recepção, imponente e refinado, muito além do que ela estava acostumada. As paredes eram adornadas com flores frescas e lustres de cristal iluminavam o ambiente com uma luz suave. Sophie entrou na sala lotada, onde pessoas que ela não conhecia se misturavam em um turbilhão de risadas, conversas e sorrisos trocados. Ela imediatamente se sentiu pequena, como uma espectadora daquela cena mágica. Ela não pertencia àquele lugar e tinha plena consciência disso.
O luxo, a beleza do lugar, a elegância dos convidados faziam com que ela se sentisse ainda mais distante de tudo. Ela se escondeu em um canto, com uma taça de champanhe na mão, observando a cena à distância. Seus olhos seguiram os convidados, os casais felizes, as mulheres em vestidos de noite brilhantes e os homens elegantes, sorrindo e tilintando copos. Ela se sentia como uma sombra entre os vivos, uma mera espectadora em um mundo ao qual não pertencia. Foi então que um desajeito tão inesperado quanto desestabilizador mudou a situação. Enquanto ela caminhava até o sofá para se sentar, ela perdeu o equilíbrio. O pé dela ficou preso na saia do vestido e, na tentativa de se segurar, ela acidentalmente derrubou uma taça de champanhe em um dos convidados. Este convidado, um homem de rara elegância, virou a cabeça enquanto a xícara esvaziava em seu paletó escuro. Sophie morreu no local, envergonhada, enquanto o homem a encarava. Mas em vez de um olhar de desaprovação, ele lhe deu um sorriso quase divertido. Não era raiva o que ele leu nos olhos dela, mas sim uma espécie de calma resignada, como se esse tipo de situação fosse apenas uma ninharia em um mundo que poderia parecer muito mais complexo. Você parece bastante incomodada, ele disse com uma voz calma, mas confiante, antes de estender um guardanapo de seda para ajudá-la a enxugar o constrangimento. Sophie, profundamente envergonhada, pediu desculpas profusamente, com o rosto vermelho de vergonha. Ela tentou tirar a mancha de champanhe da jaqueta do estranho, mas seus movimentos eram desajeitados, trêmulos de nervosismo. O momento, porém, não se transformou em uma cena de desconforto, como ela esperava. O homem, longe de reagir com raiva ou frustração, exibiu um leve sorriso, como se já tivesse visto coisas muito piores na vida e esse pequeno contratempo não passasse de um detalhe insignificante. Ele era alto, muito alto, com cabelos castanhos levemente desgrenhados, como se tivesse passado as mãos por eles distraidamente. Os olhos dele, de um azul penetrante, pareciam quase ler os pensamentos dela, mas de uma forma gentil e sem julgamentos. Não havia arrogância em seu olhar. Ele parecia um homem que tinha aprendido a ver além das aparências, a captar a essência das pessoas em questão de segundos. Esse olhar, intenso e gentil ao mesmo tempo, perturbou Sophie, mas de uma forma estranha e agradável. Ela esperava que ele ficasse bravo e a repreendesse, mas não. Ele era calmo, tranquilo, e havia uma gentileza inata nele que era quase palpável. Ele falou com ela com uma voz calma, com uma facilidade que contrastava com o nervosismo de Sophie. Suas palavras eram simples, mas comedidas, como se ele soubesse exatamente o que dizer para descontrair o ambiente. Ele garantiu a ela que não era nada, que todo mundo pode ser um pouco desajeitado de vez em quando, e seu tom era tal que ela de repente se sentiu ridícula por ter se preocupado. O contraste entre seu próprio nervosismo e a serenidade do homem o enervou um pouco, mas agradavelmente, como uma brisa de ar fresco em uma tarde abafada. Eles trocaram algumas palavras banais, mas aos poucos a conversa fluiu tão bem que ela esqueceu o constrangimento inicial. Os minutos se estendiam como se o tempo tivesse parado de contar. Sophie, embora sentisse que estava em um território desconhecido, começou a se abrir com uma facilidade desconcertante. Ele não a julgou, não a pressionou a dizer mais nada, mas sua escuta era tão cheia de compreensão que ela sentiu como se estivesse confiando em uma velha amiga. As palavras pareciam fluir naturalmente de seus lábios, como se simplesmente falar com aquele homem, por mais estranho e repentino que fosse um alívio. Então, quando eles passaram a falar de assuntos mais pessoais, ela percebeu a maneira como ele observava as pessoas ao redor. Não era um olhar distraído, mas penetrante, como se, por trás de suas palavras leves, ele fizesse uma análise silenciosa de cada pessoa presente na sala. Sophie, embora um pouco cautelosa, sentia uma estranha mistura de admiração e curiosidade por ele. Ele devia ser alguém importante, muito mais do que o hóspede comum que aparentava ser. Mas o que mais a surpreendeu foi a simplicidade com que ele a tratou, sem frescuras, como se não se importasse com sua modesta posição social. Ele falava com Sophie como se ela pertencesse a um mundo ao qual ele pertencia, sem fazer nenhuma distinção, sem ser condescendente. Ela não sabia por quê, mas essa simplicidade o tornava ainda mais intrigante. Ele não era do tipo que buscava brilhar, se impor. Ele estava lá, bem ali com ela, um estranho, mas um estranho que parecia entendê-la sem que ela precisasse dizer mais nada. A conversa continuou, mudando de um assunto para outro, até que ele lhe lançou uma pergunta que a pegou completamente de surpresa. Seu olhar se tornou mais intenso, mais sério,
Como se, de repente, ele estivesse lhe fazendo uma oferta implícita, um convite para entrar em outro mundo, um mundo ao qual ela nunca pensou que pertencia. Ele olhou diretamente nos olhos dela, com um sorriso irônico no rosto, e perguntou: Sabe, eu me pergunto, o que você faria se lhe oferecessem casamento, mas em circunstâncias improváveis? As palavras ficaram suspensas no ar por um momento, e Sophie congelou, quase surpresa com a pergunta. Um casamento? Mas por que falar de casamento agora? Seus olhos se moveram por um momento, procurando uma resposta, um significado oculto por trás daquela pergunta. Ela sabia que, como muitos homens ricos e influentes, ele provavelmente sabia fazer esse tipo de jogo de poder, com perguntas inesperadas para testar uma reação. Mas o que era ainda mais estranho era que essa pergunta não parecia um teste simples. Ela não conseguia dizer porquê, mas sentia, pelo jeito como ele a olhava, que havia um significado na pergunta que ela não conseguia entender. Surpreendida, ela caiu na gargalhada nervosa para disfarçar a incompreensão que sentia. Esse tipo de pergunta não tinha lugar em seu mundo. O casamento, para ela, parecia tão distante quanto o universo. Os homens que ela conhecia estavam longe de serem capazes de sugerir coisas tão loucas. Bem, isso nunca aconteceria comigo, ela respondeu com um sorriso forçado, balançando a cabeça. Mas se isso acontecesse, provavelmente seria por um bom motivo. Ela tentou relaxar, mas o ar ao redor deles estava carregado com algo que ela não conseguia nomear. O homem ainda a encarava intensamente, com um sorriso irônico no rosto, como se soubesse de algo que ela não sabia, como se seu humor escondesse uma profundidade que ela ainda não havia compreendido. Ele piscou para ela, como se estivesse compartilhando um segredo engraçado. Um segredo que ela ainda não estava pronta para descobrir. Sophie, perplexa, não sabia mais se estava vivenciando um momento trivial ou uma espécie de prelúdio de algo muito maior. Mas por enquanto, ela apenas sorriu de volta, curiosa para descobrir quem realmente era aquele homem misterioso que, com uma simples conversa, conseguiu tirá-la da sua zona de conforto. As coisas tomaram um rumo ainda mais estranho quando a cerimônia de casamento de Clemence terminou. Depois da emoção dos momentos finais da festa, Sophie de repente se sentiu perdida, como se estivesse flutuando em um mundo além do seu alcance. Ela procurou sua amiga Clemence entre os convidados, mas a agitação do salão e o fluxo de pessoas rapidamente a perderam de vista. Clemence sempre foi o centro das atenções, alguém que sabia como brilhar e ser notada, mas Sophie estava acostumada a se misturar às sombras. Desta vez, porém, a sombra pareceu envolvê-lo mais do que nunca. Sophie, sentindo-se cansada e desconectada, caminhou lentamente pelos corredores, procurando um lugar para se refugiar. Ela não queria ficar ali no meio da multidão barulhenta, observando rostos desconhecidos passarem por ela sem vê-la. Ela precisava de uma pausa, de alguns momentos de calma para organizar seus pensamentos. Seus passos ecoaram pelo corredor, um eco solene em meio à comoção. Foi então que ela viu uma porta entreaberta, decorada com guirlandas de flores e fitas. Uma sala protegida do tumulto. Ao se aproximar, ela se sentiu quase aliviada por finalmente encontrar um lugar para se esconder, um lugar onde não seria vista. Sem mais delongas, ela entrou na sala, mas, para sua surpresa, não se encontrou em um lugar silencioso. Não, ela se viu cara a cara com o homem misterioso, aquele que ela conheceu algumas horas antes, quando derramou o champanhe. Desta vez ele não estava sorrindo casualmente. Não, ele estava em uma conversa profunda, completamente à vontade, com um padre idoso que parecia conhecê-lo há muito tempo. O homem não pareceu nem um pouco surpreso com sua presença. Pelo contrário, ele se virou para ela com um sorriso estranho, quase cúmplice, como se tudo isso já tivesse sido planejado, como se sua chegada àquela sala fosse um passo inevitável. A senhora acabou de assinar os papéis? Ele perguntou, com a voz suave, mas com um toque de travessura que a fez congelar no lugar. Sophie piscou, a situação de repente se tornando mais absurda. Ela não entendeu. Isso foi uma piada? Algum tipo de mal-entendido? Ela tentou falar, mas sua voz se perdeu em um borrão de incompreensão. Desculpe, mas, eu não acho. Ela começou, com a garganta seca, tentando racionalizar o que estava vendo. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, o padre, com um ar gentil, mas apressado, interveio com um sorriso. Seus olhos brilhavam com uma luz estranha, como se ele soubesse que o momento finalmente havia tomado forma,
como se tudo já estivesse escrito, como se Sophie fizesse parte de um plano do qual ela não tinha ideia. Ah, sim, sim, disse ele, tranquilizador, apontando para uma mesa onde havia papéis espalhados. A cerimônia está prestes a começar. Sophie não teve tempo de protestar, de tentar entender. O homem misterioso se aproximou dela, movendo-se com passos decididos. Antes que ela pudesse recuar ou recusar, ele gentilmente, mas firmemente, agarrou sua mão, com uma confiança que a deixou perturbada. Seus olhos, profundos e insondáveis, a encaravam com tanta intensidade que ela não teve forças para resistir. Tudo estava acontecendo muito rápido. Ela não estava preparada para isso. Mesmo assim, ele gentilmente, mas determinadamente, a puxou para a sala ao lado, onde os convidados já estavam reunidos, observando curiosamente, alguns com leve sorriso, outros com olhos cheios de perguntas. Ela queria gritar, pedir para que tudo parasse, mas sua voz ficou presa na garganta. A realidade havia desaparecido ao seu redor, e o que deveria ser um momento de causa havia se transformado em uma cena tão irreal quanto magnética. Ela se viu de pé no altar, cercada por uma plateia que a observava, uma situação tão improvável que ela se perguntou se estava sonhando. E então, como num passe de mágica, tudo pareceu se encaixar, como se esse casamento, esse momento, sempre tivesse sido escrito em algum lugar, em uma história que ela ainda não entendia. Ela se viu fazendo seus votos. Seus lábios se moviam, mas o som de sua própria voz parecia distante, como se ela fosse uma espectadora de sua própria vida. Ela olhou para ele e viu em seus olhos uma confiança infinita, uma certeza silenciosa. Ela se viu seguindo, dizendo as palavras, sem realmente pensar, como se fosse movida por uma força invisível. A cerimônia, embora breve, ocorreu de forma estranha e confusa. Cada gesto, cada olhar, cada palavra parecia flutuar em outro mundo. Foi sorte ou um mal-entendido, talvez ambos. Mas uma coisa era certa: aquele momento era único. No final da cerimônia, enquanto ambos estavam ali, observados pelos convidados atonitos, o homem sorriu para ela, um sorriso misterioso, mas também resoluto. Este sorriso não tinha a intenção de tranquilizar nem de acalmar. Era a de um homem que sabia exatamente o que estava fazendo, como se tudo fosse apenas um joguinho para o qual ele decidiu convidá-la. Sou Gabriel Armstrong, CEO da Armstrong Technologies. Acho que precisamos discutir tudo isso. Sophie empalideceu instantaneamente. As palavras de Gabriel ecoaram em sua cabeça, como uma redoma de vidro repentinamente atingida por um choque. Ela tinha ouvido falar de Gabriel Armstrong. Claro, quem nunca ouviu falar dele? O CEO de uma das empresas mais inovadoras do país. Mas ela nunca imaginou isso nesse contexto. Nunca em um contexto tão surreal, tão improvável. Um casamento arranjado em circunstâncias completamente desconcertantes. Ela ainda não conseguia entender o que tinha acontecido. Ela se virou lentamente para ele, com a garganta apertada, e se perguntou mais uma vez se estava sonhando ou se a própria realidade havia decidido enganá-la. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e confusão para Sophie. Ela se viu arrastada por um redemoinho que não esperava, um redemoinho que a sacudiu e a tirou de sua zona de conforto. Gabriel, visivelmente surpreso com a dimensão daquele casamento improvisado, insistiu em encontrá-la rapidamente, longe dos olhares curiosos dos convidados e da pressão das obrigações sociais. Ele pareceu genuinamente perturbado pelo incidente, mas também pela maneira como tudo aconteceu. Ele explicou a ele que esse acontecimento nada mais foi do que um erro administrativo. Ele sugeriu que ela revertesse a decisão, cancelasse tudo, esclarecesse as coisas e voltasse à normalidade. Mas por alguma razão que ela ainda não conseguia entender, algo dentro dela resistia à ideia. Talvez tenha sido a própria natureza desse casamento, tão improvável quanto irreal, que despertou uma parte dela que ela nunca tinha visto antes. Talvez fosse a chance, tão inesperada e tão especial, de viver uma aventura que ela jamais imaginaria. Tudo nela parecia incitá-la a aceitar a oferta de Gabriel, mas de uma forma que ia além de simplesmente decidir se ficaria ou partiria. Foi um chamado silencioso para explorar algo mais profundo, algo misterioso que a impulsionou a descobrir um mundo que ela nunca ousara sonhar. Gabriel, por outro lado, parecia não ter mais controle da situação do que ela. Ele a acolheu com uma gentileza que ela não esperava. Embora ele parecesse ter tudo sob controle, ela sentia, nos gestos sutis de suas mãos ou na sinceridade de seu olhar,
que ele era tão vulnerável quanto ela. E embora a princípio ela pensasse que ele fosse apenas um empresário frio e distante, por trás daquela fachada se escondia um homem muito mais complexo, marcado por cicatrizes invisíveis. Gabriel, um homem de ar impassível, carregava dentro de si fardos que nunca havia compartilhado com ninguém. Em um jantar privado, quando a noite caiu e os sons da cidade se distanciaram, ele confidenciou a ela de uma forma que nunca havia feito antes. Ele explicou a ela que esse casamento, que ele mesmo inicialmente via como um fardo, era uma forma de se reconciliar consigo mesmo. Uma oportunidade de dar sentido à sua vida, de reparar erros que não cometeu, mas que ainda assim carregou por conta de sua posição social. Sophie o ouviu em silêncio, sentindo em suas palavras o peso de um passado que ele nunca quis compartilhar, um passado que ele cuidadosamente enterrou sob as camadas de seu sucesso profissional. A partir daquele momento, Sophie se viu imersa em um mundo que nunca havia sonhado. Jatos particulares, reuniões estratégicas, hotéis de luxo e paisagens de tirar o fôlego. Um mundo onde as regras eram diferentes, onde o dinheiro parecia comprar tudo, mas onde, paradoxalmente, ela sempre se sentia um pouco deslocada. As primeiras semanas foram de imersão em glamour, mas também em incompreensão. As aparências, por mais perfeitas que fossem, não eram suficientes para mascarar a solidão de Gabriel. Por trás do sorriso confiante e dos gestos calculados, ele era um homem quebrado, incapaz de aceitar completamente a felicidade que se apresentava a ele. Certa noite, após uma reunião particularmente estressante, Gabriel se virou para Sophie, parecendo exausto. Ele contou a ela sobre seu pai, um homem autoritário dominador, e sua mãe, uma mulher ausente, sempre ocupada demais com suas próprias ambições para atender às necessidades do filho. Essas lembranças dolorosas, essas feridas do passado, impediram que ele se desapegasse de sua herança familiar. Impediram que ele aceitasse plenamente o amor e a paz interior que ele merecia. Sophie então entendeu que o que ele estava lhe oferecendo não era apenas um casamento, mas também um caminho para a cura. Ele confiava nela de uma forma que nunca havia confiado antes, e isso significava mais para ela do que ela poderia imaginar. À medida que o relacionamento crescia, Sophie percebeu que não estava apenas redescobrindo seu próprio potencial, mas também desempenhando um papel vital no processo de cura de Gabriel. Certa vez, ele confidenciou a ela que sua família não entendia a união deles. Eles viam isso como uma mera fachada, um casamento de conveniência, uma maneira de proteger as aparências. Mas no fundo, Gabriel sabia que ela era muito mais do que isso. Ela era a oportunidade que ele não esperava, a chance de corrigir os erros de um passado que ele não queria, mas carregava consigo, apesar de tudo. Poucos meses depois, um evento marcou uma virada decisiva no relacionamento deles. Gabriel convidou Sophie para se juntar a ele na vila de sua infância, um lugar do qual ele havia fugido durante anos. Era uma aldeia modesta, mas cheia de memórias dolorosas. Lá, nesta pequena comunidade que o viu crescer, Gabriel não era mais o CEO todo-poderoso que havia se tornado. Ele era apenas um homem que havia sido rejeitado, abandonado por aqueles que o conheceram. Sophie o seguiu e, nesse cenário inesperado, descobriu um lado de Gabriel que nunca tinha visto. Um homem frágil e vulnerável, que carregou uma profunda tristeza dentro de si durante toda a vida. Em meio aos risos, às lágrimas e ao reencontro inesperado, Sophie percebeu que esse casamento, por mais improvável que fosse, não havia mudado apenas Gabriel. Ele a havia mudado também. Este casamento, que a princípio parecia um erro, tornou-se a maior oportunidade de sua vida. Ela descobriu não apenas outro lado do homem com quem se casou, mas também uma versão de si mesma que nunca conheceu. Esse casamento casual havia se tornado a maior oportunidade deles, uma chance de reescrever sua história, de se reconstruir juntos. O acaso levou Sophie e Gabriel a uma direção inesperada, mas foi essa direção que lhes permitiria curar-se, amar-se plenamente e encontrar juntos uma nova definição de felicidade. E assim, esse casamento, esse erro na jornada, se transformou em uma oportunidade única de viver uma vida que eles nunca imaginaram ser possível.